Olá, muito boa tarde, eu sou o Sargento Pérez, o Show da Tarde está de volta com mais uma entrevista. Estamos ao vivo para a Grande Florianópolis, através do canal 23 da NET, da Prime TV HD, e também através do nosso site primetv.com.br para todo o Brasil, e também através das redes sociais. Hoje eu tenho a honra de mais uma entrevistada que vem nos acrescentar conhecimentos, né? Então eu agradeço a você, assinante, a você, internauta, a você que nos assiste neste momento. Obrigado por sua companhia. É sempre uma honra, um prazer poder estar aqui juntamente falando para vocês de todo o estado de Santa Catarina e para a Grande Florianópolis. Hoje a minha entrevistada é da área de saúde, né? Eu sempre falo, eu gosto de conversar com as pessoas de saúde, que a gente sempre aprende algo novo, que é aquilo que nos motiva a viver. Então a minha entrevistada é a doutora Sabrina Farias, ela é nutricionista, ela vem para falar sobre a alimentação, vai dar uma aula para nós aqui hoje. São 15 minutos, mas com certeza sairemos daqui bastante engrandecido de conhecimento. Doutora Sabrina, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde, eu agradeço a participação no programa hoje e eu tenho muito a acrescentar para toda a pessoa, eu acho. Então, vamos começar. Maravilha, estamos na época da qualidade de vida, né? Então hoje todo mundo fala em qualidade de vida e as pessoas sabem o que deve fazer, mas às vezes não cumprem o que deve fazer, né? Então vou começar perguntando para a senhora, né? Vamos falar uma coisa tão básica, né? Assim como o ar que nós respiramos, é a água, né? Eu gostaria que a senhora começasse falando da água, da digestão, uma coisa que as pessoas não se preocupam, né? Da importância da água, né? A gente só sabe o valor quando falta na nossa casa no dia a dia, né? Então, hoje em dia o consumo de água ele está bem reduzido em decorrência da estação do ano, a estação mais fria. O pessoal começa a reduzir o consumo de água e esquece que a água é fundamental para o nosso corpo, porque basicamente o corpo é formado de água. Então, a gente é muito importante que a gente ingira muita quantidade de água. A necessidade de água no nosso corpo por pessoa é aproximadamente 35 ml por quilograma de peso. Então, vamos supor, uma pessoa com 20 quilos. A gente faz 20 vezes 35 ml para saber quanto de água ele deve ingerir por dia. Só que assim, muita gente acaba esquecendo desse consumo. E é muito importante que a gente não só ingira água, se não gosta muito do sabor da água, pode optar por águas saborizadas, com frutas, hortelã, especiarias, que dão um gosto mais palatável, mas que é muito importante que a gente ingira. O chá também é importante, a época do ano está mais friozinho, então pode aumentar o consumo de chá, chazinho de hortelã, chazinho de gengibre, de canela, que além disso eles são termogênicos naturais que ajudam a acelerar o nosso metabolismo. Então nessa época do ano é muito importante. Maravilha. Doutora Sabrina, nutricionista, a senhora atende aonde? Faça uma apresentação de onde a senhora trabalha, qual a cidade, né, depois eu vou continuar com outras perguntas aqui, mas né, já até para sintonizar os nossos assinantes, né, onde que é o consultório da senhora, já viram que a importância, né, a senhora fez uma introdução belíssima da água, né, que a gente pouco se fala na água, né? Pouco se fala na água. É muito pouco falado hoje em dia, a gente acaba esquecendo da importância dela e o pessoal acaba substituindo muito por refrigerantes, né? A H2O também não é água, ela é uma água com adoçantes, né? Então tem que levar em consideração que é como se fosse um refrigerante, então às vezes as pessoas dizem, eu não tomo muita água mineral, mas eu tomo H2O, né? A H2O acaba sendo um refrigerante que a gente ingere só porque não tem açúcar, mas tem adoçante. Então, eu sou nutricionista clínica, eu fui formada pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina da Palhoça, né, da Pedra Branca. Eu faço atualmente nutrição clínica funcional pela VP, é uma pós-graduação. Meu consultório é na Palhoça, no bairro Aririú, e eu atendo ali todos os dias, de segunda a sexta, no período da tarde e à noite. Muito bem, doutora Sabrina. Então, falando em alimentação saudável, como montar um prato de alimentação saudável, né? No almoço, na janta, as pessoas hoje praticamente nem jantam, né? Substituem um jantar por um lanche. Tem que ter muito cuidado também com essa alimentação noturna, né? Noturna. Vamos começar pelo almoço, né? Então, no almoço, basicamente, para montar um prato, a gente necessita que pelo menos 50% do prato seja de vegetais, de salada, de legumes, né? Porque é muito importante a ingestão dele no meio-dia. A gente pega a outra metade, 50%, e a gente divide em 3 partes.
né? Sendo uma parte um carboidrato, então a gente vai dar preferência por carboidratos complexos, um arrozinho integral, uma batata baroa, um aipim, né? A outra metadezinha a gente divide em leguminosas, que são grão de bico, lentilha, feijão, para melhorar o aporte de nutrientes dessa refeição. E a outra metadezinha a gente divide com as proteínas, né? Sendo carne, peixes, ovos. Varia muito do que o paciente gosta. A gente pode incrementar um pouquinho a salada com especiarias, né? A gente pode botar uma semente de abóbora, uma chia, um gergelim, para potencializar esse efeito antioxidante da salada, para ter um aporte melhor de vitaminas e minerais. Para temperar, pode ser usado um azeite de oliva, pode botar um limão, evitar aqueles molhos condimentados que a gente vê muito por ali. Os locais, por exemplo, o paciente almoça fora, tem muitas opções de molhos condimentados, com sabores, mas que acabam tendo muita conservantes, aditivos alimentares que pioram a nossa alimentação, que a gente diz que são calorias vazias, né? Só tem caloria, não tem nada de nutriente. Então a gente tem que priorizar muito a comida de verdade. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da alimentação do iogurte, que muitas pessoas fazem uso, né, pela manhã, né? E qual os benefícios que o iogurte traz para o consumidor? O iogurte, ele é uma bebida láctea, né? Ele possui fermentos lácteos, que são os probióticos. Os probióticos, eles ajudam muito a regulamentar o nosso intestino. Porque o nosso intestino, ele tem as bactérias do bem, que a gente diz, que são os probióticos. Elas estão ali para melhorar toda a flora intestinal. Elas auxiliam, né, no sistema imunológico, na produção de alguns hormônios, como serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, a gente precisa de uma flora intestinal saudável para a gente ter um organismo saudável, né? Senão a gente acaba entrando em disbiose. O iogurte, além disso, ele tem muitas vitaminas e minerais, que ajudam a complementar a nossa alimentação. Então, ele é um bom aliado para comer um iogurte natural nos lanches, nos intervalos entre as principais refeições, acrescentando de frutas, mel, porque tem gente que não se adapta muito ao paladar do iogurte natural, porque ele tem um paladar mais cítrico, ele é mais azedinho. Então, a gente pode estar incrementando com chia, gergelim, podemos botar frutas, morango, banana, depende muito do gosto de quem está comendo. Hoje em dia a gente também tem muito o kefir, né? Que dá para fazer em casa. Que o kefir são os probióticos, né? A gente tem as cepas dele e a gente vai incrementando no leite. Hoje em dia tem o kefir do leite e para os intolerantes à lactose tem o kefir de água. Então é fermentado a água com açúcar e a gente faz todo o cultivo dele em casa e utiliza. Ele é muito bom para regulamentar o intestino. Maravilha. Aquele leite fermentado, o Yakult, ele entra nesse mesmo grupo do iogurte? Isso, o Yakult, ele é uma bebida láctea fermentada com os probióticos, né, os lactobacilos. Só que daí eles têm as cepas específicas dele. O que não é muito interessante a gente ingerir sempre é por causa da grande quantidade de açúcar que ele tem, por isso que ele tem um gostinho tão gostoso, né, porque ele é adoçado. E o que a gente faz em casa, o kefir ou o iogurte natural mesmo, que o iogurte natural que a gente diz, ele é basicamente só leite e os fermentos lácteos. Por isso que ele não tem um gostinho doce, ele acaba sendo mais amargo. E quando a gente está em uma dieta que a gente prioriza a redução de açúcares na alimentação, a gente retira esse Yakult e a gente entra com iogurte natural. Maravilha. Já que entramos nesse assunto, né, de tirar o sabor, de tirar o açúcar, né, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso assinante qual a diferença de diet e light, porque você vai no supermercado, tem aquela, né, lá você olha ali, diet, light, o que eu posso comprar? Qual é a finalidade? Cada coisa para um determinado, né, função. Então a senhora poderia explicar, por favor, para a nossa assinante, qual é a diferença desses A diferença é que assim, o light ele tem redução de 25% no mínimo de algum nutriente. Por exemplo, tem redução de 25% de açúcar ou tem redução de 25% de gordura, né? Por exemplo, aqueles iogurte com 30% menos gordura. A geleia, 25%, a light, 25% menos de açúcares. Já o diet, ele tem redução do nutriente. Por exemplo, a geleia diet, ele não tem açúcar, ela é zero açúcar. Ou o iogurte zero gordura, ele não tem gordura, ele é diet. Mas só que a gente tem que levar em consideração que quando eles retiram algum nutriente, eles colocam outro para compensar. Por exemplo, as geleias diet, né, que é sem açúcar, eles compensam com adoçantes
os adoçantes. Então, eles fazem a mistura de vários adoçantes para ficar palatável ao nosso sabor, porque senão a gente não consegue comer, porque o gosto ficaria mais azedo, mais ruim, e os consumidores não comprariam. Então, isso a gente leva bastante em consideração. As pessoas acreditam muito que o Diet Light emagrece, né? Está muito ligado ao emagrecimento. E não é assim que funciona, porque esses alimentos são alimentos altamente industrializados. Então, se eles são ultraprocessados, né, eles não têm muito nutriente que a gente absorve. Então, acaba a gente não absorvendo nada do que está ali. A geleia de fruta. Mas tem que levar em conta que a fruta já foi processada, teve um processo térmico, algumas vitaminas já se perderam nesse processo térmico. E os adoçantes que estão ali, nem todos os adoçantes fazem bem para o nosso corpo, porque não são adoçantes naturais, são adoçantes sintetizados, né? Adoçantes naturais que a gente tem hoje em dia no mercado são xilitol, estévia, e raramente essas geleias são adoçadas com esses adoçantes. Maravilha. Aproveitando que a senhora citou os adoçantes, quais os melhores hoje que a senhora recomendaria? Porque também tem, às vezes, o problema aquelas pessoas que têm restrição, né? O diabético, por exemplo, qual ele poderia fazer uso de Diet Light, pode ou não pode, qual que ele poderia fazer, e quais os melhores adoçantes hoje no mercado que a senhora, na experiência da senhora no seu consultório, que a senhora recomendaria, às vezes, para o nosso assinante? O ideal mesmo é a gente não trabalhar com adoçantes, né? Porque o ideal é te retirando o diabético, principalmente. É difícil fazer uso de adoçante, porque a gente tenta utilizar outras fontes para adoçar, né? Mas tem diabético que não consegue, que o paladar está tão doce que tem que fazer a utilização de álcool. Então, a gente opta por um açúcar de coco, às vezes, um xilitol, um estévia, mas tudo isso com moderação, porque tudo que é em excesso faz mal, né? Assim como o adoçante também. Então, a gente tem que levar bastante cuidado com os adoçantes, porque tudo em excesso vai desequilibrar o nosso metabolismo. É verdade, até a água em excesso faz mal, né? E falando um pouquinho dos lanches entre as refeições, o que a senhora recomendaria, né? Às vezes a pessoa tem que fazer 3 refeições, né? Mas também não pode ficar muito tempo parado, então, sem se alimentar. Então, qual o ideal, aquele lanche intermediário, o que a senhora poderia falar para nossos assinantes? O lanche ele vai variar muito em decorrência do que a pessoa está ingerindo, da rotina, dos hábitos. Mas, por exemplo, é sempre bom a gente ter um lanchinho na bolsa, né? Para a vida corrida, às vezes não dá tempo de parar para comer. Então, para ter na bolsa, a gente optaria por umas oleaginosas, né? Umas amêndoas, castanhas, nozes, mas com moderação também, porque o excesso delas também faz mal, porque elas são ricas em minerais. Então, não pode comer muita quantidade, porque às vezes a gente pensa assim, é nozes, é castanha, é gostosinho, eu vou comer um monte. Vou comer à vontade. Vou pegar uma porção e vou comer um monte. Não. Coco seco também é muito bom, porque a gente está mastigando, a gente está estimulando a mastigação, está liberando o hormônio da saciedade, né, que é muito importante nesses lanches, porque às vezes nos lanches a gente tem vontade de comer coisas mais doces, coisas mais industrializadas, coisas mais rápidas, e a gente esquece disso. Então, a gente come muito rápido, não mastiga, não libera a saciedade. Então, importância também de comer frutas nos lanches intermediários, porque senão passa o dia, a gente não ingeriu frutas, não teve um aporte de vitaminas. Iogurte natural nos lanches da tarde, no lanche da manhã é muito importante, na ceia. Então, acrescentando o que eu falei antes, de chia, linhaças, frutas, é muito importante. Maravilha, doutora Sabrina, dando uma bela de uma aula para nosso assinante. O nosso programa está chegando no final, eu gostaria que a senhora deixasse os seus contatos, apesar que está passando na tela ali, já passando já o principal, que é o WhatsApp, mas a senhora tem Instagram, Facebook, a senhora poderia falar para o nosso assinante? Então, eu tenho o contato do cartão, que é o telefone da Oi. Eu também tenho o celular da Vivo, né, que é o meu pessoal, mas eu disponibilizo, porque eu consigo atender ele também, que às vezes é mais fácil. Então, é o 48 991 52 4844. Eu atendo no bairro Aririú. Eu tenho o Instagram de nutricionista, que é sabrina.fariasnutri. Então, quem quiser me achar, pode mandar um direct por lá. Se tiver alguma dúvida, também pode me perguntar. O que eu não falei aqui, se tiver uma dúvida e quiser me mandar por WhatsApp, eu também esclareço as dúvidas que tiverem.
Muito bem, acabei de entrevistar a doutora Sabrina Farias, é sempre uma honra, doutora Sabrina. Eu sempre falo, né, toda entrevista ela acrescenta para nós, entrevistadores, sempre um conhecimento a mais, né? Ainda mais dessa área de saúde, né, essa área de nutrição, que todos nós precisamos, né? Então eu quero agradecer a você, assinante, a você, internauta, né, por mais a companhia deste programa. Quero agradecer a presença da doutora Sabrina Farias no Show da Tarde. Muito obrigado por sua presença, obrigado pelas suas orientações, né? Então, obrigado a você, gratidão a você que nos assiste todos os dias, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 14 horas. É sempre um prazer estar aqui falando para vocês, né? E a gente sempre aprende alguma coisa nova. Gratidão a todos vocês, ao pessoal da televisão, aqui o nosso muito obrigado. Doutora Sabrina, muito obrigado à senhora, né? Sucesso no consultório da senhora nesse trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e agradeço aos internautas de estarem ouvindo hoje a entrevista. Obrigada.